Olá, ouvintes da Rádio Transmundial. Hoje nós recebemos a Fabiana Couto, ela que é psicanalista, idealizadora do movimento Diva Bética, já concedeu entrevista pra gente e agora voltou, porque a gente ficou com gostinho de quero mais. Fabi, seja muito bem-vinda. Oi, Renata, obrigada a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês novamente para falar sobre esse tema tão importante e tão atual, né? E na nossa entrevista anterior, a gente falou sobre transtornos alimentares que afetam mulheres, afetam homens, é claro. E aí, como o assunto era muito profundo, a gente falou, é importante fazer uma série para falar de cada transtorno, né? E a gente até comentou, né, Fabi, na última entrevista, o quanto os transtornos alimentares, eles também podem estar ligados a uma questão mais interna, né? Porque, na verdade, o transtorno é uma expressão externa do que está acontecendo interiormente, né? Então, você até citou a questão da depressão, né? E agora, nesse mês de setembro, também fala sobre essa questão da depressão, do suicídio e como é muito importante a gente já começar, quando a gente percebe aí algo que pode nos levar a algo sério, a gente já começar a tratar todas as raízes, todas as causas, né, Fabi? Com certeza, Renata, porque muitas vezes a gente vê que nós não estamos bem, que nós estamos mais deprimidos, mais fechados, não estamos com vontade de fazer as coisas que gostávamos de fazer, ou então até mesmo a depressão pode se expressar num comportamento alimentar, né? A pessoa tende a comer muito ou comer pouco, ganhar muito peso ou perder muito peso, e aí a gente vai empurrando aquilo com a barriga, sendo que se fosse tratado desde o início, seria algo muito mais simples de resolver e também a pessoa sofreria muito menos. É muito importante essa consciência, né, Renata, da saúde mental como um pilar da nossa vida. O cérebro também é um órgão, os sentimentos, eles fazem parte também da nossa saúde integral, então é muito importante que estejamos conectados a isso, principalmente agora, nesse período de pandemia também, que traz aí alguns desafios de saúde mental e que eu estava conversando sobre isso com uma colega, que se a gente não tiver uma postura proativa, ou seja, de cuidar da saúde mental mesmo antes da gente começar a ter sintomas ou problemas, a gente pode lá na frente, meses de isolamento, de insegurança, de incertezas, ter aí muitas pessoas com questões de saúde mental muito mais sérias. Então, essa atitude que você falou do autocuidado e também em relação à nossa saúde emocional. Foi bom você ter ressaltado essa questão desse período que a gente está vivendo, porque eu lembro até que você citou na nossa entrevista anterior que, às vezes, por conta do tédio, da tristeza mesmo de a gente não estar conseguindo ver as pessoas, ter a vida que a gente tinha antes, a gente acaba descontando na comida, e quem nunca, né, fez isso, até que não tem mesmo classificado aí um transtorno, mas mesmo assim, uma vez ou outra, a gente acaba descontando na comida, até porque eu queria até te perguntar isso. Como ser humano, né, desde que nasce, já começa a se alimentar, já vai lá pro peito da mãe, a comida também dá uma sensação de conforto, né? Eu vejo pela minha filha, às vezes quando ela tá triste, ela não pede pra chorar ou pra deitar, ela pede pra tomar, né, um leitinho quentinho, né? Então parece que às vezes a gente recorre, né, pra algo que nos é confortável, né? E a comida muitas vezes acaba sendo aí esse local seguro ou local do prazer, né? Certamente, e aí é a raiz de tudo. A gente vê que existem algumas linhas comportamentais que eu acho que são muito válidas, mas que olham para a pessoa assim, pela consequência e não pela causa. Pessoas falam, mas se distrai, você tá com fome, se distrai, vai fazer outra coisa. Mas se essa carência essencial não for acolhida, não for vista, o que essa pessoa realmente está buscando, o que está em falta para que ela possa olhar para dentro e não ficar tão conectada com o que está fora. Faz exercício, faz alguma coisa, liga para alguém, e que eu acho que são métodos comportamentais muito válidos, porque você acaba trocando o comer por um comportamento mais saudável, vamos dizer, mas se você não vai
causa, você vai estar sempre agindo na consequência, é como colocar um band-aid na ferida. Ela, na verdade, ela vai curar por si mesma, né? Ela tem um processo interno de cura. O band-aid, ele vai lá, ele só dá uma protegida. Então, assim, essa questão que você trouxe do conforto, a sensação de prazer que o alimento proporciona, a gente está num automatismo, porque, assim, inconscientemente, a gente busca esse lugar de conforto e não é só a questão da nutrição, mas a questão do afeto que está vinculada à comida. Então, pense, se você está trazendo muita comida para sua vida e está colocando muito seu emocional na comida, porque é claro que é natural, como você falou, Renata, a gente usar a comida sim como um fator reconfortante depois de um dia estressante de trabalho, ou até um fator de trazer mais prazer para a vida, porque a gente não come só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto emocional. Isso é natural a todo ser humano, mas se você está agindo de forma muito recorrente, isso está te trazendo problemas, a gente sempre tem que olhar para a questão do transtorno, isso está afetando a sua vida negativamente? Então, precisa olhar para essa carência essencial, esse afeto, como está a questão do afeto na sua vida, se perceber, de entender quando você precisa de uma pausa, quando você precisa de algo. É como um bebê, quando ele precisa de algo, alguém vai lá e dá para ele, porque ele tem uma necessidade real acontecendo. Quando a gente suprime as nossas necessidades e suprimindo as necessidades e não suprindo-as, a gente acaba recorrendo a outras formas de supri-las, porque isso é humano, a gente está sempre tentando suprir um desejo e uma necessidade nossa. É um ponto muito importante de partir dessa conversa. Raramente a gente fala sobre esses aspectos internos, né, Renata? É verdade, como você falou, a gente tenta tratar ali o problema, mas achando que o problema já é essa parte exterior, e na verdade não entendendo que é um hábito ou um comportamento vem de algo que está acontecendo no nosso interior, né? E ele precisa ser percebido, ser acolhido, né? Para poder, então, ser transformado. E eu queria que, então, você falasse dessa parte da transformação, porque eu sei que você tem ajudado muita gente nesse sentido, né? Daí eu imagino que em qualquer transtorno alimentar e também na compulsão, não é um processo rápido, mas vai ser um processo muito bonito, né? Então, como é que funciona essa parte do tratamento? Nós, humanos, buscamos atalhos, soluções rápidas, a gente não quer sofrer. Muitas vezes a gente não quer passar pelo processo de se olhar, de transformar, porque isso gera uma dor, né? Não é que gera uma dor, a dor já está lá. Você entra em contato com ela, é diferente. Então, muitas vezes, nossa sociedade vive de forma muito automática e também evitando entrar em contato com os sentimentos. E a comida é uma forma de não entrar em contato. A comida é uma forma mais automática de conforto, né? Então, assim, o caminho é para dentro mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Ainda o autor complementa: não fuja dos seus processos. A compulsão alimentar está muito relacionada a essa fuga dos nossos processos, e a fuga é a comida, assim como a pessoa que trabalha demais, a pessoa que atividade física em excesso. Então, assim, ela está fugindo de alguma coisa, no fundo de si mesma. Então, o que eu trago como um caminho, né, de libertação mesmo desses padrões, porque muitas vezes esses padrões, para quem está vivendo, parece uma prisão. Então, para identificar, como que a gente identifica a compulsão alimentar, eu acho importante primeiro trazer para a consciência, para depois a gente falar como transformar. São episódios de uma perda de controle muito grande em relação à comida. Existe um consumo muito grande de calorias num curto espaço de tempo. E aí existem alguns comportamentos que, se vocês se identificarem, é algo para vocês buscarem ajuda mesmo, que é, por exemplo, a pessoa que come grandes quantidades num curto espaço de tempo, de forma escondida, porque tem o medo do julgamento do outro, aquela pessoa que não tem aquela ponderação, aquele controle e come até passar mal e muitas vezes se sente fisicamente mal, mas se sente incapaz de mudar.
e principalmente o sentimento de culpa. Então, muitas vezes a gente exagera, mas a gente está consciente que a gente exagerou. Era um final de semana, um churrasco na casa do amigo, e tudo bem. A gente não carrega aquele sentimento de culpa, de vergonha. A pessoa que tem a compulsão, ela carrega esses sentimentos geralmente, tá? Isso ser realmente um transtorno alimentar precisa acontecer pelo menos 2 vezes por semana, ao longo de 3 meses. Bom, dito isso, o caminho da recuperação é um caminho que a pessoa precisa se olhar, então a terapia é um facilitador desse processo. O ideal é que ela se identifique com esse psicólogo, esse analista, que ela se sinta acolhida, para que ela possa realmente se entregar ao processo terapêutico. Ela precisa também de um apoio nutricional, se possível, se for acessível, claro, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. Pelo menos mudar o pensamento em relação à comida, evitar esse pensamento tudo ou nada, esse pensamento de que existem alimentos bons e ruins, porque não existem. Existe o equilíbrio. Claro, existem alimentos que a gente pode evitar e que é importante que a gente evite, porque eles não agregam nutricionalmente, mas se é um alimento do seu desejo, você pode se permitir consumi-lo de vez em quando, sim, com moderação, com equilíbrio. Então, esse pensamento nutricional de tudo ou nada, muito rígido, não vai favorecer uma pessoa que já tem a compulsão alimentar, comer descontrolado, desordenado. E eu acredito muito no grupo, Renata. O apoio de pares, de outras pessoas que já superaram essa questão e que trazem consigo uma bagagem positiva, profissionais que já passaram por isso também são preferíveis, no meu ponto de vista, não necessariamente, não exclusivamente, mas eu acho que pode ajudar, porque a pessoa que passa por isso, ela já se sente muito julgada. O apoio de um grupo, seja um grupo no Facebook que você vê que tem, claro, uma conotação positiva, que te ajuda, ou grupos liderados por profissionais, que eu acho que são até mais efetivos, porque tem o apoio de pares e de profissionais também. Vou abrir aqui um espaço, né, que você me permitiu para falar sobre um grupo que eu, juntamente com uma nutricionista que tem diabetes, assim como eu também tenho diabetes, passei pelo transtorno da compulsão alimentar, a bulimia, a diabulimia, que a gente vai falar em outras ocasiões. A gente está fazendo um grupo de apoio que vai iniciar agora no dia 10 de setembro, e aí para você conhecer um pouco mais, é só acessar o site www.diva, de mulher diva mesmo, betica.com.br/grupo de apoio. É um grupo para mulheres nesse caso. Olha, eu queria agradecer a Fabiana Couto, novamente aquela sensação de que o tempo é pouco para o conteúdo tão profundo, tão extenso e ao mesmo tempo tratado com tanta delicadeza. Isso que você vai encontrar aqui, ouvinte. Pelas próximas semanas a gente continua falando sobre transtornos alimentares, especialmente em entrevistas separadas, por isso fique com a gente, assim como a Fabiana Couto vai ficar aí durante algumas semanas conosco nessa série de entrevistas. Fabi, muito obrigada e até a nossa próxima. Renata, muito obrigada. Eu só quero também chamar as pessoas para um evento gratuito da Momento Diabetes, que vai acontecer dia 19 de setembro e vai falar sobre pré-diabetes, diabetes tipo 2 e obesidade, gratuitamente, momentodiabetes.com.br. Obrigada, Renata, e até a próxima semana.